Buena, gente, voltamos então com a revisão geral dos continentes, hoje terminando com os últimos dois continentes que faltavam, né? A gente vai falar separadamente aqui de Oceania, né? E depois falar de Antártica, ok, gente? Vamos ser bem breves aí, já que é o último conteúdo praticamente do ano letivo, para depois fazermos as atividades, ok? Bom, primeiro eu começo então, como eu falei, com Oceania, né? A gente tem aqui praticamente a ilha da Austrália, não é uma ilha, né? Ah, viu, professor, eu já fiz... O professor até mesmo se enganou, a Austrália não é uma ilha, é um país de proporções continentais. Essa aqui é a Tasmânia, que pertence à Austrália. A ilha da Tasmânia é uma ilha, porque é bem menor daí, né? Tudo, lembra, né? Até eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó. Lembra do conceito de ilha que a gente falou na última aula? Tudo que for maior do que a Groenlândia, né, passa a ser continente. Ou seja, a Austrália é um país de proporção continental e não é uma ilha. Tudo que for menor que a Groenlândia é uma ilha. Então a Tasmânia é uma ilha. Aqui eu tenho a Nova Zelândia dividida em duas ilhas, a Ilha Norte e a Ilha Sul. A Ilha Norte ela é mais ocupada do que a Ilha Sul, porque a Ilha Norte ela não tem vulcões ativos e a Ilha Sul tem vulcões ativos. Olha, eu estou passando essa curiosidade para vocês, né? Mas basicamente essa imagem aqui, ela está com o pixel um pouco estourada, porque é bem difícil encontrar materiais sobre a Oceania, né? Não há muita divulgação de dados da Oceania. Então eu achei essa imagem aqui, ela está com o pixel um pouco estourado, mas é fácil de a gente compreender aqui o quê? Que na leste a gente tem os limites com o Oceano Pacífico, a oeste com o Oceano Índico, ao sul com o Oceano Glacial Ártico ou Mar Glacial Antártico, ok? Dependendo do autor pode encontrar aí nomes diferentes. E aqui em cima com a Indonésia, porque essa ilhazinha aqui não aparece no mapa, ela não é toda pertencente à Oceania. Aqui onde está passando o mouse, mais ou menos, ó, aqui está passando ele, existe uma divisão. Desse lado é a Indonésia, ou seja, pertence então ao continente asiático, e desse lado aqui pertence então à Oceania, que é o país chamado Papua Nova Guiné. E existe uma série de outras ilhas pequenininhas aqui, que vocês já viram falar em algum momento, talvez, né, sobre Nova Caledônia, Ilha Salomão e assim por diante, que ficam aqui nessa região que pertencem ao continente Oceania, né? Pelo próprio nome, né, você já vê que predomina muito essa questão da presença bem marcante dos oceanos, né? Aliás, toda essa parte norte aqui ela é preenchida por mares, porque cada uma dessas baías que vão se formando aqui próximas às ilhas não se tem o costume de chamar de oceano. Pertence ao oceano, mas aí recebe o nome de mares. Então aqui tem um mar, aqui tem outro mar, ali tem outro mar. E aí vocês podem encontrar esses nomes como limites do continente da Oceania também. E aqui está a divisão, né, o mapa político do continente da Oceania. Obviamente, o que mais chama a atenção é a Austrália, em segundo lugar vem a Nova Zelândia, depois Papua Nova Guiné, e aí depois vem uma série de pequenas ilhas que compõem, né, aí uma quantidade muito grande mesmo, de pequenos, quase cidade-estado. Às vezes uma ilha é um país, muitas vezes eles são departamentos ultramarinos, eles pertencem a outro país, como aparece aqui, ó, Ilhas Marianas do Norte, Estados Unidos, ou seja, pertencem aos Estados Unidos, né? Vamos ver aqui outro que aparece com, ó, Nova Caledônia, também é um departamento ultramarino da França. A própria Polinésia Francesa pertence à França. Olha aqui a quantidade, né, quase milhares de ilhas aqui, cada um desses pontinhos aqui é uma pequena ilha que pertence à Polinésia Francesa. As Ilhas Cook, tudo que vocês encontrarem aqui na região da Oceania, tudo vai estar muito ligado a esse nome aqui, ó, Cook, porque é um cara chamado James Cook, que foi o responsável pela colonização, né, pelo, entre aspas, descobrimento dessa região. Então o nome dele é muito marcante aqui nessa região, certo, gente? Bom, questões que chamam a atenção aqui nesse mapa é que aqui em cima, aqui, ó, onde está o mouse aqui, ó, é uma ilha bem famosa, né, que está quase na Oceania, mas pertence à América do Norte. Olha só, está bem no meio do oceano, bem próximo ao Trópico de Câncer aqui, ainda está dentro do clima tropical, que é a ilha, o conjunto de ilhas do Havaí, né, que é um estado dos Estados Unidos. Então olha só, né, como a gente tem aquela visão do mundo, a gente tem essa visão, não, o mundo é redondo, né, pelo amor de Deus, né, gente, não vamos entrar em nenhuma discussão aqui desnecessária, mas como a gente quando vê esse tipo de ângulo aqui, a gente consegue perceber algumas coisas, ó, tipo aqui, ó, aqui está a ilha do Havaí, e mais aqui nessa região aqui está a Ilha de Páscoa, que já é do litoral chileno, apesar de estar a quase 3.000 quilômetros da costa chilena, né, é uma distância considerável aqui, já está quase perto, próximo à Oceania. Certo, gente? Só uma questão interessante para vocês verem a questão de distâncias aqui, né? Parece que o continente é pequeno, mas como a maior parte dele é dominado por águas, né, oceânicas, a gente tem aqui, ó, entre a costa australiana, tá,
e a Polinésia Francesa são quase 6 ou 7 mil quilômetros de distância, quase a mesma distância do Brasil até o continente africano. Então isso mostra a extensão continental, né, no que diz respeito à área que ela ocupa, mas não um todo imerso. A maior parte do continente está abaixo d'água, podemos assim dizer. Certo, gente? Bom, existe uma subdivisão geográfica também da Oceania. A Australásia, que pega a Austrália e a Nova Zelândia, né? A Melanésia, que pega esse conjunto de ilhas aqui, digamos assim, mais no meio de todas elas, a Micronésia e a Polinésia, né, derivada aí do nome da Polinésia Francesa, que é essa parte maior aqui. Então, esses conjuntos de ilhas, né, fazem uma subdivisão geográfica do continente da Oceania. Assim como a gente tem aqui na América Central, lembra? As grandes ilhas e as pequenas, né, as grandes Antilhas e as pequenas Antilhas. Também às vezes são chamadas, não sei se eu comentei com vocês, as Granadas e as Granadinas, né? Também tem gente que comenta assim, mas é mais comum falar em grandes Antilhas e pequenas Antilhas. E aqui então a gente tem essa subdivisão das ilhas nesses conjuntos conforme estão colocados nesse mapa aqui para vocês, ok? Bom, a gente tem uma imagem de satélite aqui, por quê? Porque a gente consegue evidenciar através dessa imagem a presença ou não de vegetação, né? No caso da própria Austrália, olha como já chama a atenção, né? Uma grande extensão territorial sem aquela presença grande da cor verde, né, o que representa a floresta. Então a gente percebe já a presença de grandes desertos. Até mesmo 60%, 70%, 80% do território australiano é composto por desertos, ok? Aí a gente tem a vegetação um pouco mais densa, justamente a região onde é mais ocupada pela população, aqui nessa parte litorânea, onde estão as cidades mais famosas da Austrália. Sydney, que muita gente se engana achando que Sydney é a capital australiana, não. Sydney é a cidade mais famosa da Austrália, que tem aquela grande ópera, aquela ponte aguda que faz aquelas 5, 6 pontas assim meio envergadinhas, né? Então, fica em Sydney, né, que é a maior cidade da Austrália, mas na verdade a capital da Austrália é a cidade de Canberra, ok? E tal. Então tem várias outras cidades, mas a maior parte da população australiana ocupa essa faixa litorânea aqui, ok? Aqui aparece também a ilha da Nova Zelândia, então pode ver que a Nova Zelândia, que é a ilha norte, ela é mais verdinha, tem mais vegetação, ela está mais composta, digamos assim, por vegetação, e a ilha sul já aparece aqui umas partes brancas, umas partes montanhosas, porque tem neve, né? E ela ainda está, digamos assim, em grande regime de formação, com grande parte dos vulcões muito ativos ainda. Certo? Uma curiosidade para vocês, aproveito a oportunidade para explicar que o filme Senhor dos Anéis, grande parte dele foi filmado na Nova Zelândia. Existe uma riqueza de paisagem muito grande nesse pequeníssimo país, territorialmente falando, né? Apesar do território ser muito pequeno, a quantidade de paisagens diferentes, o gradiente de diferença entre elas é muito grande, chama muito a atenção mesmo nessa situação, tá? Aproveito a oportunidade também para indicar um filme para vocês que se passa na Austrália, né? Só olhar o nome do filme, Austrália. É um filme meio longo, se não me engano quase 3 horas de duração. Ele se passa na Segunda Guerra Mundial e fala sobre a colonização do continente australiano, utilizando ele, como não tinha muito interesse no que diz respeito à guerra, ele foi utilizado como fornecedor de carne, né, criação de gado e tal, para fornecer carne para os exércitos, mas no fim das contas até ele mesmo foi invadido pelos japoneses aí durante a Segunda Guerra Mundial. Mas é uma história bem bacana que conta esse filme aqui, né? E o interessante de tudo é a mostra da paisagem australiana, bem diferente, bem bonita de se ver, ok, gente? Bom, no que diz respeito às zonas climáticas, a maior parte do continente está dentro dos trópicos, né? Então, ou seja, o clima é tropical. O que diferencia muito de lugar para outro é a questão de umidade. Como eu disse para vocês anteriormente, eu não tenho uma riqueza muito grande de informações sobre a Oceania. Então, eu tenho que procurar aquilo que eu encontro e às vezes eu encontro em outras línguas. Nesse caso aqui está em espanhol novamente, né? Então, aqui eu tenho tropical úmido, ou seja, quente o ano inteiro com chuvas bem distribuídas. Essa parte mais verde aqui, a própria Papua Nova Guiné, que aparece aqui também tem esse tipo de clima. Tropical seco, né, já é um clima com ausência de chuva. Templado, cálido, úmido. O que é templado? Quer dizer temperado, ok? Ou seja, 4 estações bem definidas. Cálido é quente, ou seja, são 4 estações bem definidas, mas tem uma temperatura de verão mais elevada do que o normal, ok? E úmido, chuvas bem distribuídas. Assim como eu tenho o temperado,
quente mediterrâneo, ou seja, o que eu estou falando agora é que existe uma estação seca. Sempre que eu falo clima mediterrâneo, sempre que se fala tropical típico, sempre que se fala em savana, né, ou cerrado brasileiro, a gente está falando de uma região que tem um clima que tem uma determinada época do ano que é seco, ou seja, praticamente não há chuvas. Temperado úmido, ou seja, 4 estações bem definidas com bastante chuvas bem distribuídas, né, árido, deserto, certo? E de alta montanha as temperaturas mais baixas. Então vocês veem esses climas aqui espalhados pelo continente da Oceania. No que diz respeito ao relevo, ok? Eu chamo a atenção aqui para o ponto mais alto da Oceania, que é o Pudak Jaya, né, 4.884 metros acima do nível do mar. Está aqui ele, ó, esse pontinho vermelho aqui, ok? Onde existe uma cadeia de montanhas aqui, né? Então o choque de placas tectônicas provocou a formação dessa cordilheira aqui, ok? Beleza, gente? Bom, basicamente é isso. O resto aqui é que aparece o nome dos desertos, né? Você já deve ter ouvido falar, ó, os 3 maiores desertos australianos, né, são bem fáceis de lembrar, ó, o Grande Deserto Arenoso, o Grande Deserto de Vitória e o Grande Deserto de Simpson, né? Esses são os 3 grandes desertos, muito semelhantes entre si no que diz respeito ao seu visual, né? Mas é isso aí, certo, gente? Bom, no que diz respeito à vegetação, né? A gente já está bem, vocês já estão bem ligadinhos aí, a gente falou bastante no segundo ano do ensino médio e ao longo da revisão dos continentes a gente falou bastante, então nem tragam mais tantas imagens, nos 2 últimos continentes eu não trago mais imagens da vegetação, só trago o nome e vocês vão lembrando. Obviamente, a vegetação, ela é um acompanhante, né? Ele está totalmente interligado com a questão climática do continente. Então, onde eu tenho um clima desértico, eu vou ter uma vegetação desértica. Onde eu vou ter um clima de estação seca, eu vou ter uma savana, como aparece aqui, ó, savana aqui, clima desértico aqui, então eu tenho o quê? Eu tenho um bioma desértico, né? E assim por diante. Onde tem aquela região mais úmida, florestas tropicais e assim por diante, né? Então fica mais a critério de vocês olharem e perceber as vegetações que se encontram na Oceania e vocês já têm bastante aula, bastante bagagem aí para compreender esse mapa aí, certo, gente? Já vamos então falar de população no continente da Oceania, justamente o continente com menor percentual da população mundial, só 0,5% da população mundial vive na Oceania, o que totaliza 39 milhões de pessoas, né? 39 milhões de pessoas, né? Então, só a população do Brasil é quase 5, 6 vezes maior do que a população da Oceania, certo, gente? Bom, entre os países mais populosos, obviamente, em primeiro lugar aparece a Austrália, com 25 milhões e meio de habitantes, depois vem Papua Nova Guiné, com 8 milhões e 900 mil habitantes, e depois a Nova Zelândia com 4 milhões e 800 mil habitantes. Esse dado aqui é de 2020. A partir da Nova Zelândia, todos os outros países têm menos de 1 milhão de habitantes. Então tem Fiji, né, Ilha Salomão, Vanuatu, Nova Caledônia, Polinésia Francesa, Samoa, né, e assim por diante, Nauru. Essa Nauru aqui é uma ilhazinha, só uma ilhazinha e só tem uma cidadezinha nessa ilha e essa cidade é um país, né, é uma cidade-estado. Lembra, a gente já falou sobre isso quando a gente falou na primeira revisão sobre a Europa, né? Cidade-estado é um país do tamanho de uma cidade, ou seja, ela é pequenininha, mas tem todas as garantias, né, todas as prerrogativas de um país perante a representação mundial, né? No que diz respeito a distribuição geográfica das pessoas, né, a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, aquilo que eu falei para vocês, ó, a maior parte da população australiana vive nessa parte aqui onde o clima é mais amigável, assim, digamos, né, aqui nessa parte toda desértica aqui, praticamente a população é bem pouco concentrada. Chama atenção também a Ilha Norte, como eu falei para vocês aqui da Austrália, né, os países pequenininhos aqui, aquelas sequências de ilhas da Polinésia Francesa, Ilha Salomão e assim por diante, e Papua Nova Guiné, bem populoso, né? Vocês viram aí que é o segundo país mais populoso do continente da Oceania, ok? No que diz respeito ao PIB, né? Obviamente a Austrália também vai chamar a atenção, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares ao ano, né? Depois vem a Nova Zelândia, então ultrapassa a Papua Nova Guiné. Então olha só como a gente tem uma relação interessante aqui, né? Papua Nova Guiné tem bem mais população do que a Nova Zelândia, mas a renda da Nova Zelândia é muito maior do que a de Papua Nova Guiné, ok, gente? E aí a sequência dos outros países aqui na sequência para vocês, ok? Esses então são os países que compõem a Oceania, né? É a capital de cada um. Aí eu lembro de novo a confusão que sempre se faz, que fala que a Austrália, a capital é Sydney, não, a capital é
Canberra. Ok, gente? Beleza? Então, a partir de agora, a gente vai para Antártida ou Antártica. Qual que é o correto? Primeira mão, os dois estão corretos. Mas existe uma forma mais correta de se chamar? Existe. Antártica. Tá? Porque a palavra Antártica quer dizer anti-ártico. O continente que existe no na verdade não existe continente, mas é uma região geográfica que existe no Polo Norte que é o Ártico. Aqui é o anti-ártico, ou seja, é a parte contrária dele. Por isso que o nome mais correto de se chamar é Antártica. No Brasil se veio um pouco da língua da origem portuguesa, esse nome Antártida, tá? Não consegui ver bem certinho o porquê, ok? Mas as duas formas são corretas. Tem gente que não gosta até de chamar Antártica porque vai estar fazendo uma referência à marca de bebidas, né? E tal, mas não. O nome mais correto é Antártica, mas falar Antártida não está incorreto, tá? Também é aceito de forma tranquila. A Antártida é uma revisão bem rápida. Por quê? Porque os limites. Não faz limite com outros países, não faz limite com outros continentes. Não existe uma divisão política, não existe uma subdivisão geográfica, assim, no ponto de partida da divisão dos países, porque não tem países. Se não tem países, não tem o porquê a gente falar de PIB. Né? O clima é polar, não tem mais nada o que falar, e a vegetação praticamente inexistente, né? Até mesmo se fala que em alguns lugares tem tundra, né? Mas ela não chega a desenvolver pequenas plantas, é só mesmo musgos e líquens, né? Só aquela vegetação bem rasteirinha mesmo em época de verão, né? Lembrando que o verão deles também são temperaturas negativas, né? E o inverno mais frias ainda, certo, gente? Então é uma revisão bem rapidinha mesmo. Só vou lembrar vocês que existe um tratado que se chama Tratado da Antártica, que foi assinado entre 1959 e 1961 por 12 países. Ao passar do tempo, mais países foram se agregando a esse tratado, né? Então, na verdade, o que existe lá é uma proibição de atividade militar, de reivindicação de terra, de exploração, de teste nuclear, de exploração econômica, enfim, de tudo isso. A única liberdade que existe na Antártida é de liberdade de pesquisa científica, né? Preservação do ecossistema antártico, né? O Brasil aderiu a esse tratado em 1975, né? E aqui, ó, muitos países mantêm aspirações territoriais a serem questionadas no futuro. Então tem alguns países que expõem que têm interesse em domínio no território da Antártida, né? Requerem aquele território, mas o tratado ainda prevalece sobre tudo isso. A gente não sabe no futuro o que possa vir a acontecer, mas até o próprio Brasil já requereu. Os Estados Unidos também requer uma grande parte, porque assim, ó, a Antártida, gente, ele é, digamos assim, um paraíso científico, porque tudo lá está conservado, por causa do gelo, né? Então muita coisa aconteceu na história, aquela parte ali não foi gelo em toda a história do nosso planeta, né? Ela virou agora nos últimos milhares de anos, mas tudo aquilo que se passou antes quando não era gelo está lá preservado embaixo daquelas colunas de gelo, ok? A gente até tem aqui um mapa, né, uma imagem, aliás, que mostra a questão da altitude. Existe mesmo um continente, não é gelo flutuando na água como é no Polo Norte. O Polo Norte, a maior parte do gelo desculpa, está flutuando sobre um continente. Desculpa, está flutuando sobre a água, está dentro da água, né? Existe uma pequena parte ali que está em cima da ilha da Groenlândia, mas a maior parte do gelo está dentro da água. Aqui não, aqui no Polo Sul, na Antártida, na Antártica, né? Vou começar a usar o termo mais correto, que é o mais certo a ser utilizado. Aqui na Antártica, o gelo está sobre um continente que tem até 1.000 metros de altitude. E pasmem, tá? Tem lugares com até 3,5 km de gelo, ou seja, de camada de gelo, acima desses 1.000 metros de altitude. Certo? Porque além de estar no extremo sul, na latitude mais alta possível, no extremo sul, né, onde as temperaturas já são baixas devido à grande distância do Sol, eu também tenho o fator de altitude aqui, que também interferem e faz com que fique mais frio ainda. Né? Aqui eu só trago uma curiosidade nesse mapa aqui para vocês, que foi encontrada uma região de vale abissal aqui, ultimamente na Antártida. Né? Essa imagem aqui, na verdade, é mais porque ela traz o relevo que eu queria trazer para vocês, mas tem essa curiosidade aqui de uma região abissal com profundidades aí de 3, 4, 5 quilômetros de profundidade ainda a serem exploradas. Né? Como a gente está falando de um lugar muito frio, é justamente lá na Antártida, na estação Vostok, né? Então aqui, ó, na Antártica, na estação Vostok, que pertence à Rússia. Vamos voltar aqui, ó, na Antártica, né?
existe a estação russa chamada estação Vostok, que tem esse nome porque fica sobre o lago Vostok, que está congelado, ok? Onde em julho de 1983 foi registrada a menor temperatura já obtida no mundo, né, de menos 89,2 graus Celsius. Ok? Para quem é físico e tal, né, quem entende bastante de física, aí, você já deve ter bastante aula sobre isso, né? É a temperatura mais baixa registrada no mundo, perto do tal 0 Kelvin, né? Onde é o zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius, onde não existiria mais, né, onde a energia cinética chegaria a zero, o famoso 0 Kelvin. Então, menos 89,2 graus Celsius. Como eu falei para vocês, a estação Vostok, ela está acima do lago Vostok, mas acima de uma camada de 3 km e 623 metros, ou seja, 3.623 metros ou 3,6 quilômetros de gelo. Tudo isso aqui é gelo que se formou ao longo dos últimos milhares de anos aí. Então tudo que está aqui embaixo está muito conservado mesmo. Aqui eu trouxe para vocês como curiosidade, ó, essa aqui é a estação brasileira, ela foi inaugurada agora há poucos anos, reinaugurada porque ela pegou fogo em 2011, 2012, a Estação Antártica Comandante Ferraz, está aqui do ladinho aqui, ó. Estação Antártica Comandante Ferraz, ela já foi reinaugurada, então é um prestígio para o nosso país aí, né? A gente tem uma base novinha, recém-inaugurada, que faz muita exploração também científica lá na Antártica. Então, como eu falei para vocês, o que é a principal atividade, não é uma atividade econômica, qual é a principal atividade que é permitido fazer na Antártica? Pesquisa científica. E esse é o principal método de pesquisa científica que se faz lá, tá? É através de testemunho. Isso aqui é chamado de testemunho. Isso aqui é uma grande broca aqui por fora, que vai perfurando o gelo de cima para baixo, né? E aí, cada camada de gelo, eles recortam uma fatia e dentro dessa fatia existem milhares de bolhas de ar que se armazenou quando o gelo se formou. E cada uma dessas bolhas de ar revela alguma coisa que aconteceu na história da Terra naquele ano em que se formou aquele gelo. Porque cada ano se forma uma camada nova de gelo. Então, eu tenho informações de centenas, milhares de anos atrás contidas aqui nessas bolhas de ar. Quantidade de gás carbônico, de outros gases presentes na atmosfera, né? Além do que, muita coisa que pode ser encontrada, algum fóssil, ele pode estar totalmente preservado por causa da baixíssima temperatura desse continente, né? Que é um grande fator aí que facilita como é que eu vou lembrar para vocês, a manter, né, as características originais do fóssil, não tem muita decomposição. Ok, gente? É isso aí então, por hoje valeu, acabou a revisão geral dos continentes. Um abraço.